Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta
Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Se Deus fizer, Ele é Deus. Meu cordial bom dia aos nossos amigos e irmãos da Igreja Batista Metropolitana, especialmente aqueles que têm estudado conosco na nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando, e começamos há 2 domingos, a carta de Paulo aos Filipenses, aos cristãos da cidade de Filipos. E essa cidade de Filipos, nós já estudamos com o pastor Otaviano na abertura dos estudos dessa carta, onde ficava, como se deu ali a formação da igreja. E no domingo passado, Karina estudou mais um pouquinho dessa carta e restaram aí os versículos 27 e 30 do capítulo 1, que nós vamos dar continuidade no estudo, e depois vamos avançar no capítulo 2 dessa carta de Paulo aos Filipenses. Vamos então fazer essa leitura. Leiamos Filipenses 1, de 27 a 30. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso eterno Pai, nosso Pai Celestial, nós estamos mais uma vez na Tua presença. E, apesar de separados, Senhor, cada um em seus lares, a Tua Igreja Batista Metropolitana está reunida em Teu nome, estudando a Tua Palavra nesta manhã, Pai. E nesse momento nós estamos voltando nossos pensamentos ao trono da Tua graça. Nós pedimos, Senhor Deus, o perdão dos nossos pecados e especialmente pedimos perdão, Senhor, por termos sido muitas vezes omissos no estudo da Tua Palavra, na meditação da Tua Palavra,
e no cumprimento, Senhor, da tua vontade para conosco. Por isso, ó Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos porque muitas vezes temos falhado com a nossa fé diante de tantos problemas que temos enfrentado, tanto nesse problema sanitário que está prejudicando o mundo, atrapalhando, Senhor Deus, também a nossa pátria e tem afetado a tua igreja. Ó Pai, vem com o teu amor, com a tua misericórdia nos socorrer. Vem, Senhor Deus, afastar esse mal, essa peste perniciosa que tem entrado nos lares brasileiros e muitas vezes nos lares dos teus filhos. Ó Pai, vem, Senhor Deus, nos socorrer nessa hora. E nesse momento, ó Pai, pedimos uma bênção especial para a tua igreja, para a direção da tua igreja, para a liderança da tua igreja, para o pastor e sua família. Ó Pai, os lares que estão enfrentando doenças, dificuldades econômicas, financeiras, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão procurando um novo emprego, vem, ó Pai, nos socorrer nesses momentos tão difíceis. E vem, ó Pai, agora nos abençoar, iluminando as nossas mentes e abrindo os nossos corações para o entendimento da tua palavra, nesse momento que vamos estudar. Pedimos, ó Pai, que tu venhas nesse momento nos socorrer e nos abençoar. Em nome de Jesus, nós te suplicamos. Amém. Nesse trecho que nós lemos da carta de Paulo, capítulo 1, 27 a 30, eu destacaria inicialmente que o tema principal desse pequeno texto é que Paulo exorta para que os cristãos de Filipos, os filipenses, eles mantenham a unidade cristã, a sua unidade em Cristo, na luta pelo Evangelho. Parece que esses dias que Paulo está aqui vivendo, quando escreve essa carta, tem muita semelhança com os dias que estamos vivendo hoje. Eu acredito assim, e acredito sem medo de errar que isso está acontecendo nos dias de hoje. Nós precisamos manter a nossa unidade cristã nessa luta pelo Evangelho. E não são poucas as batalhas que nós temos enfrentado e vamos enfrentar. Porque não é bem por causa da pandemia, é porque as ideologias estão percorrendo o mundo inteiro. E o Brasil, principalmente a nossa pátria, e nós que aqui vivemos, estamos importando essas ideologias. E elas estão afetando, minando, digamos assim, o Evangelho também. A nossa crença, o nosso credo em Cristo, a nossa fé em Cristo. Por isso Paulo, quando escreve aos Filipenses, embora o quadro ali seja outro, os costumes, a cultura, tudo seja bem diferente, o mundo evoluiu bastante de lá para cá, e a gente sabe disso, mas Paulo enfatiza aí várias coisas. E uma delas que ele coloca aí, logo no comecinho do texto, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Podemos colocar uma outra versão aí nessas primeiras palavras de Paulo, no versículo 27, como se ele estivesse dizendo o seguinte: haja o que houver, aconteça o que acontecer a vocês, exerçam a vossa cidadania de um modo digno
do Evangelho. Em outras palavras, para os dias de hoje, essa recomendação de Paulo, ela é muito atual. Aconteça o que acontecer com vocês da Igreja Batista Metropolitana, ou vocês cristãos do Brasil, exerçam a cidadania de vocês de um modo digno do Evangelho. Parece que até mesmo não é isso que muitas vezes acontece com alguns que se dizem cristãos ou evangélicos. Não estão exercendo de um modo digno do Evangelho. Muitas vezes, a cidadania nossa, cristã, está sendo, vamos dizer assim, falha. Por quê? Porque nós deixamos de observar algumas coisas que Paulo aqui coloca. Por exemplo, numa outra versão, diz assim, a conversa de vocês tem que refletir a fé que vocês têm. Isso nós podemos colocar entre os patrões, entre empregados, entre funcionários públicos, que se dizem cristãos e que devem exercer essa cidadania cristã, as conversas, o modo de falar, o testemunho que deve ser dado. E aconteça o que acontecer, inclusive perseguições, inclusive muitas vezes dificuldades e problemas que possam enfrentar, porque são cidadãos cristãos. E isso Paulo enfatiza aí. Isso é um pedido que Paulo está fazendo à igreja de Filipos e que também pode ser considerado um pedido que está sendo feito hoje para todos nós, a Igreja Batista Metropolitana, nessa carta de Paulo, no capítulo 1, versículo 27. Mas uma coisa que pode agora para nós colocar como uma pergunta é como viver de um modo digno do Evangelho nos dias de hoje. É muito difícil. A gente sabe que existe muita oposição. E hoje, oposição, inclusive, nas autoridades. E essa oposição aí fica realmente difícil. Mas era isso que a igreja daquele tempo, no início do cristianismo, passava. Era uma oposição tremenda. Essa oposição muitas vezes vinha pelos judeus, que eram aqueles que deveriam justamente interpretar a palavra de Deus naquela época, que seria o Pentateuco, e interpretar de um modo digno. E também das autoridades romanas, que era uma oposição tremenda, uma perseguição tremenda, eram levados cativos, eram levados para a arena, eram levados para as feras, e muitas vezes, quando não era isso, eram passado piche e tocado fogo neles. Era uma coisa terrível. E Paulo está dizendo, de modo digno, ou seja, testemunhando o amor de Cristo, testemunhando a fé ali em qualquer circunstância. E quando Paulo está dizendo isso, dizendo, olha, lutem juntos a favor do Evangelho, em prol do Evangelho, e não lutem uns contra os outros aí, porque havia muitas igrejas que tinham dissensões, partidarismos e também interpretações de doutrinas. Então, Paulo chega num ponto que diz, não é só fé, um só Senhor, um só batismo. Quer dizer, há uma só doutrina. Então, fiquem firmes nessa doutrina. E não fiquem se degradando aí uns com os outros. Lutem pelo Evangelho, em prol do Evangelho, defendendo o Evangelho e mostrando genuinamente a fé que tem e que isso represente justamente uma cidadania digna do Evangelho que vocês abraçaram e professam. Nesse versículo 27,
em que Paulo está dizendo: haja o que houver, aconteça o que acontecer, pode ser perseguição, se vier as coisas piores, vocês devem ser cidadãos dignos do Evangelho. Ele está fazendo um pedido. E talvez até podemos considerar um conselho. Um conselho à igreja dos Filipenses, a essa igreja. Por quê? Ele já conhecia a igreja, sabia que ela era firme na fé, mas estava reforçando e incentivando a igreja a se manter como cidadãos dos céus e cidadãos da terra. Agora, nos versículos seguintes, 28 até 30, Paulo enfatiza o seguinte: vocês têm dois privilégios. Esses dois privilégios são, primeiro, de poder confiar em Cristo. Esse é um privilégio que somente o cristão tem. Não é privilégio para qualquer pessoa. Poder confiar em Cristo. E Paulo cita quase que ele como exemplo. Um exemplo de quem confiava plenamente em Cristo. E além disso, aí é uma coisa também a se pensar. O privilégio de sofrer por Cristo é um privilégio também nosso. Hoje nós percebemos isso. Paulo, em outras cartas e outras missivas que ele escreve a outras igrejas, ele demonstra claramente isso. É um privilégio nosso de cristãos saber que podemos confiar em Cristo plenamente. A nossa vida está escondida em Cristo. Muitas vezes ele cita isso. E, por outro lado, é um privilégio de poder sofrer também pelo Evangelho. É um privilégio. É, na verdade, difícil, mas é um privilégio também. Essa forma que Paulo enfatiza e exorta da coragem que ele está incentivando aos cristãos, fica claro ali no versículo 28, dizendo: vocês não devem se intimidar de forma alguma, porque esses adversários, o fim deles é destruição. Quanto a vocês, é salvação. Então nós estamos lutando contra o mundo, contra essas hostes todas, contra esses adversários que existem por aí, tanto na sociedade, como até mesmo de autoridades que hoje ameaçam o nosso culto, a nossa reunião, e poderão amanhã ou depois acontecer o pior, a gente sabe disso. Nós não devemos nos intimidar. Por quê? Porque a nossa salvação está garantida. E a salvação é a salvação eterna, salvação espiritual, salvação da nossa alma. Não é a salvação do corpo, pura e simplesmente. Por isso que Paulo está incentivando. Agora, ele fala do privilégio, e os dois privilégios. Esse privilégio de podermos confiar em Cristo, isso aqui é um privilégio do cristão. Confiar em Cristo porque nós já tivemos prova de quem é Cristo para nós. Nós já tivemos muitas experiências no passado e estamos tendo atualmente muitas experiências de que valeu a pena confiar em Cristo. Tanto pelas bênçãos que temos recebido, como pelo livramento que nós temos recebido. E os cristãos de Filipenses experimentaram esses livramentos, experimentaram essas bênçãos na vida deles. E o exemplo estava, inclusive, na vida de Paulo, que era um testemunho vivo, era uma testemunha viva da possibilidade e de ter valido a pena confiar em Jesus Cristo. Paulo, ele enfatiza o pedido lá para
os cristãos serem corajosos, firmes, constantes, unidos, defendendo o Evangelho, testemunhando o Evangelho através da sua vida como cidadãos. Mas ele agora mostra que existem dois privilégios. Confiar em Cristo, e isso nós temos uma produção de provas tremendas, tanto na vida de Paulo, como na vida dos cristãos do primeiro século, e na história da igreja, na história da vida cristã, da igreja de Cristo, que valeu a pena e tem valido a pena confiar em Cristo. Ele tem livrado os seus diariamente. Também existe agora um outro privilégio, que é de sofrer por Cristo. Isso parece um paradoxo tremendo. Confiar em Cristo porque Ele nos livra de tudo, do maligno. Nada nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo, e Ele é o nosso defensor. Mas também nós sofremos por Cristo e pelo Evangelho. Isso é um paradoxo. Ele nos livra, mas também nos permite sofrer, permite o sofrimento. Que coisa é essa? Que Evangelho é esse? Que Cristo é esse? Mas Paulo está enfatizando aí, nos versículos 29 e 30, o seguinte: pois a vocês foi dado o privilégio, e a nós da Igreja Metropolitana, de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Porque, passando por esse combate na fé, sofrendo, nós temos o galardão, nós temos a vitória final, porque nós não somos cidadãos apenas da terra, somos cidadãos dos céus. E o que nos espera é, na verdade, muito melhor lá no céu, a nossa pátria celestial, do que a nossa vida aqui terrena. Dessa forma, nós podemos pensar nesses dois preciosos privilégios do cristão, que também são nossos privilégios. Ser perseguido por uma causa, como a causa do Evangelho, e ser perseguido sem razão nenhuma, por pregar o bem, por estar trabalhando para salvar almas, ser perseguido por isso é um privilégio. Por quê? É privilégio e um dom especial, que é esse de crer em Cristo, aceitá-lo e trabalhar para Ele, defender a sua causa. E por essa defesa e por trabalhar a sua causa, ser perseguido. É um dom. Primeiro, porque esse dom é o dom da graça. Por quê? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Então nós estamos salvos pela graça e temos fé em Jesus. Uma fé que nos leva à salvação. Percebe? E essa salvação acaba nos provocando uma perseguição, ou adversários. E nós sabemos que temos muitos adversários aí, que são adversários gratuitos. Então, esse privilégio, que é um dom especial aos cristãos, aos crentes em Cristo, que nos leva a ser perseguidos, incompreendidos, na hora de pregar o Evangelho, é uma coisa que, como eu disse, é um paradoxo tremendo. Ser perseguido por causa do Evangelho, porque aceitou a Cristo, que nos livrou da morte, e corremos o risco de sermos mortos pela perseguição. Tudo isso, na verdade, é um privilégio. É uma alegria ser perseguido, ser incompreendido, por causa da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Podemos pensar nesse
pequeno trecho dessa carta e desse capítulo de 27 a 30, que Paulo estava ali encorajando os crentes daquela igreja da cidade de Filipos, os cristãos, os filipenses. Assim como esse texto nos encoraja também. Encoraja inicialmente mostrando como devemos viver aqui em sociedade, testemunhando do Evangelho, vivendo dignamente, com palavras e atos, o nosso modo de viver como cidadãos brasileiros, a exemplo do que deveria viver os crentes e os cristãos de Filipos, para a sociedade ver Cristo neles, naquela igreja. Desse modo, a igreja cresceria, evidentemente. Por outro lado, Paulo encoraja com esse pedido para permanecer firmes, crer em Cristo e honrar a fé, sofrendo, que é um privilégio sofrer por Cristo. E Paulo não está falando nada errado. Paulo não está aí mostrando alguma coisa impossível de nós cumprirmos na nossa vida cristã. Por quê? O próprio Cristo diz lá em Mateus 5, 11 a 12, dizendo o seguinte: bem-aventurado és tu quando os homens te perseguem, pois grande é a recompensa lá no céu. Lá no sermão das bem-aventuranças. E outra, e Paulo ainda a Timóteo fala: e se padecemos com ele, também reinaremos com ele. Com quem? Com Cristo. Se sofremos reprovação e perda por Cristo, devemos considerá-lo como um grande dom e valorizar o nosso sofrimento, sabendo que a nossa recompensa está nos céus. Paulo estava mostrando isso aos cristãos de Filipenses. Ora, devemos nos comportar assim, como cristãos. Esse é o objetivo, e foi o objetivo, desses pequenos versículos, desse pequeno trecho ali de Paulo, no capítulo 1, de 27 a 30. No domingo próximo, nós vamos começar Filipenses 2, em que Paulo apresenta Cristo como modelo da nossa vida cristã. E, além disso, mostra que nós somos cooperadores do Evangelho. E dá um grande exemplo de 2 colaboradores de Paulo que colaboravam no ministério de Paulo, e exemplo esse que nós devemos seguir, que são Epafrodito e Timóteo. Que nós estejamos no domingo que vem preparados para estudarmos mais um trecho da Palavra de Deus, que é o capítulo 2 da carta de Paulo, maravilhosa carta de Paulo aos Filipenses. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus eterno, Pai celestial, nós te agradecemos esses momentos, Senhor Deus, que passamos aqui na tua presença, estudando a tua palavra, Pai. Esta palavra viva e eficaz, ó Pai, que pode mudar corações, que pode nos transformar, que pode nos consagrar mais a Ti, ó Pai. Permita, Senhor Deus, que ela produza efeitos de vida eterna em nossas vidas, ó Pai. Sonda-nos, Senhor Deus, com a Tua palavra. Limpa, Senhor Deus, os nossos corações. Purifica-nos, Senhor Deus, para que possamos ser mais consagrados, mais dedicados a Ti do que somos, ó Pai. Temos falhado tanto, temos errado tanto, temos cometido tantos pecados, ó Pai. Mas, ó Pai, Tu és justo, Tu és poderoso, Tu podes nos limpar, podes nos purificar e pode nos perdoar, ó Pai, e pode nos edificar mais e mais em Ti, Senhor Deus, para sermos mais fiéis, para sermos mais produtivos, Senhor Deus, na Tua causa. Que o Senhor possa fazer isso com a Tua igreja Batista Metropolitana, ó Pai, como fizeste como aqueles cristãos os filipenses, ó Pai, da cidade de Filipos. Ó Pai, que eles possam ser exemplo para nós e nós sermos mais operosos em Ti, ó Pai,
para a tua honra e para a tua glória, ó Pai. Faça isso conosco, Pai, hoje e sempre. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos mais fiéis a Ti, Senhor, e mais produtivos na Tua causa. É o que te pedimos, ó Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, que morreu para nos salvar e hoje intercede por nós, hoje e sempre. Em nome dele oramos. Amém e amém.